Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. MALL11, o MOL 11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, ele é um fundo imobiliário do segmento de shoppings. Atualmente esse fundo está sendo negociado a R$ 103,48. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 9,53%. Ele está atualmente a um PVP de 0,84. Isso significa que ele ainda está descontado. Mas, Amu, se ele é um fundo de base 100 e está descontado, por que ele está descontado? Daqui a pouco vocês vão observar que esse é um fundo que, mesmo que surgiu há pouco tempo, ele já teve uma apreciação no valor do seu patrimônio, os imóveis valorizaram e hoje ele vale mais do que R$100 daqui a pouco. Nós vamos ver o tamanho que vale o patrimônio hoje do fundo. Esse é um fundo que negocia com altíssima liquidez, uma média de 3 milhões por dia, e ele vende uma variação positiva de 0,98% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse é um fundo que, por ser do segmento de shoppings, ele vem sofrendo desde o momento da pandemia. Ele é um fundo de base 100, que durante a parte pandêmica lá de março de 2020, o fundo teve sua cotação bastante amassada. Então a sua cotação estava em patamares de R$80, sendo que essa cotação chegou em fevereiro de 2022, também perto desse patamar de R$80. Nesse meio do caminho, ela teve essas oscilações. Durante o período eleitoral de 2022, o fundo teve um crescimento muito grande, né? Primeiro chegando aos R$100, depois próximo dos 110. Passadas as eleições, tem um pequeno arrefecimento na cotação, mas foi como se fosse uma catapulta. O fundo voltou a R$100, sendo impulsionada mais ou menos o VP do fundo, algo próximo de R$120. Durante o final do ano, né? Meados de 2024, iniciou-se a queda do fundo. Isso se deu até mais ou menos na virada de 2023 para 2024, o fundo sai mais ou menos do seu VP e tem uma queda para mais ou menos R$110. Durante aquela queda que ocorreu no final do ano, com esse fundo não foi diferente e as suas cotas chegaram a ser negociadas ali até por R$90. E desde a queda gigantesca que teve, né, no fundo, de lá para cá ele vem num crescimento bem interessante. Eu vou passar aqui para os últimos 30 dias para observar o seguinte. Pode observar que nos últimos dias o fundo teve uma altazinha. Na minha humilde opinião, essa alta aqui do último dia está se dando em razão de um anúncio que ocorreu na data de ontem. Eu estou gravando esse vídeo no dia 23 de maio, ele vai ao ar com 2 semanas depois e no dia 22 de maio à noite saiu um comunicado aí da gestora. Eu vou fazer a leitura desse comunicado daqui a pouco para vocês. Continuando aqui no site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o nome, o seu CNPJ. Esse é um fundo para investidor em geral, ele é de mandato renda, ele é do segmento ali de shoppings, ele é um fundo de tijolo por prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas do fundo, nós vamos deixar para ver dentro do relatório gerencial e também vamos deixar para ver lá dentro sobre a vacância do fundo. Esse é um fundo que atualmente conta ali com mais de 128 mil cotistas e mais de 13 milhões, quase 14 milhões de cotas emitidas. Hoje o fundo vale R$120, ou seja, mesmo que ainda não seja a inflação do período, minimamente o fundo teve uma valorização ali do seu patrimônio. E quando tiver um ciclo de alta, aí a tendência é que o patrimônio do fundo valorize ainda mais. Atualmente o fundo tem um valor total ali de 1 bilhão e 700 milhões de tamanho e o último rendimento anunciado e entregue pelo fundo foi ali de 85 centavos. Continuando aqui no site, a gente vê informações sobre a rentabilidade do fundo. Trazendo a rentabilidade aí dos últimos 5 anos, o fundo está com rentabilidade bem interessante. Mas quando pega a rentabilidade do fundo, desde os seus primórdios, depois lá dentro do relatório gerencial, a gente vai ver que a rentabilidade do fundo está um pouquinho ruim. Então agora, nos últimos 5 anos, o fundo vem com rentabilidade alta, de 91%. O CDI do período é 55 bruto, né, que dá menos aí quando a gente coloca o líquido. Ele vem com o IPCA no período de 36%, o IFIX 31%, e o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, vem ali com 92%. Continuando no site, a gente vê sobre o dividend yield médio do fundo, e a gente observa que atualmente o dividend yield médio do fundo deu uma aumentada. Ele costumava orbitar ali entre 0,6 e 0,8, com a média mais ou menos 0,7, o que na minha opinião é um dividend yield alto para fundo de tijolo, um shopping. Mas em razão do momento atual das cotas muito depreciadas, é um yield até que aceitável aí na normalidade. E aí o dividend yield subiu para algo na casa de 0,8 e até mais ou menos 0,9. E por que isso aqui se deu?
a cotação do fundo tinha dado uma despencada e o dividend yield tinha dado uma pequena aumentada. Então, os dividend yields estavam ali na casa 0,82, 89, 90, né, 89, 84 e 83. Nominalmente dizendo, a gente viu que o fundo saiu de um patamar ali, ó, de mais ou menos 78, 83 e as últimas entregas em 85 centavos. No dia 30 de abril, o fundo pagou no dia 15 de maio a quantia de 85 centavos, que foram as últimas 3. Esse vídeo, como eu já antecipei, ele é gravado com 2 semanas de antecedência. Então, quando esse vídeo aqui for ao ar, muito provavelmente já vai ter sido anunciado o dividendo ali de maio para ser pago em junho. E aí, pelo que eu vi lá do relatório gerencial, esse fundo atualmente não está tendo uma capacidade geracional de 85 centavos. Mas eu acho que ele ainda vai entregar 85 centavos por mais alguns meses. Tá? Lá dentro do relatório gerencial eu explico melhor por que eu acho que ele tem capacidade de continuar entregando 85 centavos aí. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação aí para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação para o nosso Pix é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com um clube de membros. Tornando-se membro aqui do nosso canal, a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato, irrisório e acessível, mas que para o nosso canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de vocês nos ajudarem imensamente, você ainda vai ter vários benefícios. Como eu disse, você vai ter acesso antecipado a vídeos. Lembrando que esse vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência. Então, quem é membro sabe as informações muito antes, né? Você também tem preferência quando pede vídeos, além de vários outros benefícios. Outra forma de apoio financeiro ao nosso canal. O nosso canal conta com a nossa planilha de controle financeiro. Essa nossa planilha de controle financeiro, ela é bem completinha, é um ótimo produto com muitas funcionalidades, barata, acessível, e ela te ajuda até no poder decisório de qual ativo comprar. Então adquira a planilha, porque além de todos esses benefícios, você comprando a planilha, você apoia o canal financeiramente desde já. Muito, muito obrigado. E por fim, nós contamos ainda com os nossos e-books. São e-books de ótima qualidade, são e-books baratos, acessíveis e com conteúdo muito agregador. Na aquisição dos nossos e-books, além de você adquirir um ótimo produto, também é uma forma de você apoiar o nosso canal financeiramente. Desde já, muito obrigado a todos vocês que nos apoiam. E por falar em apoio, eu gostaria de agradecer imensamente os membros do canal. O Wesley Gabriel, que é membro nível Gold, o Giovanni, que é nível Silver, e o Enes, que é membro bem antigo do canal aí e renovou recentemente. Saibam vocês, membros, que vocês literalmente carregam aí o canal nas costas. Obrigado pelo apoio, obrigado por se tornar membro, por renovar o clube de membros. Vocês são imprescindíveis para a gente continuar fazendo o nosso trabalho aí. Muito obrigado de coração e por todo o apoio. Então aqui nós voltamos, né? Então antes da gente ir lá para o relatório gerencial, eu vou trazer aqui para vocês o comunicado que teve aí da gestora, né? Vou colocar aqui o dia que foi esse comunicado, né? Aqui no final tem, ó. Foi um comunicado do dia 22 de maio. E eu vou pegar só o resumo. O Banco Genial, Genial Investimentos, Genial blá blá blá, Plural Gestão e etc, 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 tá? Aqui não fica claro nesse comunicado o que realmente está acontecendo. Mas eu acho que o pessoal lá da Pátria está comprando a Genial. Ou pelo menos os seus fundos imobiliários, tá? Porque olha só. O MOL 11, que é esse fundo aqui que a gente está falando, ele é da Genial, tá? Aí tem também, ó, o GLOG 11. Ele também é desse pessoal da Genial. É um logístico da Genial. Fundo de shopping, fundo logístico. O SPTW é um fundo ali de lajes. Tem também o PLCR, que é um fundo ali de papel. Tem também o BPFF, que é um FOF. E tem também o FIAGRO, que é o PLCA 11. Então, a princípio, o pessoal da Pátria, que comprou o pessoal da CSHG, comprou a VBI, agora, aparentemente, eles estão comprando aqui, pelo menos os fundos imobiliários aqui, que são listados em bolsa. Então, como a VBI e a Pátria, a CSHG, não tinham um FIAGRO, pode ser que eles tragam um FIAGRO para o seu portfólio. Eles não tinham aí um fundo de shopping, pode ser que eles tragam um fundo de shopping para o seu portfólio. E aí os imóveis lá do GLOG podem ir parar dentro lá do PATL ou do fundo lá do LVBI ou do HGLG. Esse fundo logístico de lajes pode acabar parando lá dentro do PVBI ou dentro do PATC. O fundo de recebíveis pode parar dentro de algum fundo de papel lá que eles têm. Eles têm o HGCR, eles têm o CVBI, né?
O FOF pode parar dentro de algum FOF que o fundo possua. Enfim, né? Então, tem muitas vazões e eles podem ter um fundo novo aí de shopping e um fundo novo de segmento de fiagros. Aqui, mais abaixo, eles até falam, ó, celebraram um contrato vinculante envolvendo a transferência da gestão de carteiras ou a reorganização dos fundos. Então, assim, transferência da gestão de carteiras, né? Então, aqui não fica claro se são só os fundos que são fundos listados, ou se é toda, porque essa Genial, eles têm muito valor sobre gestão. Então, que eu não sei se são somente os ativos listados, mas pelo menos esse comunicado deixa claro ali que são aqueles ativos listados lá, né? Aqui nós estamos dentro do relatório gerencial, e aqui tem o índice do relatório gerencial, o relatório mais recente entregue pelo fundo. Aqui a gente vê algumas informações, aqui a taxa do fundo 0,5, depois nós vamos ver na prática o que é que isso aqui representa, né? Nós vamos ver certinho. Aqui ele fala 1 por 1 as emissões que o fundo já fez. Aqui já consta a última entrega de 85 centavos, só que essa é a entrega que foi pago lá em abril. Aqui a gente não tem a atual que foi pago em maio. Na data do final do relatório, né, o fundo contava ali com 15 shoppings, ele estava 96% ocupado, ou seja, realmente 4% de vacância. O fundo teve um resultado ali de 72 centavos e ele tem 71 centavos de reserva. Aqui é o motivo pelo qual, apesar do fundo estar tendo um resultado aquém do que ele realmente está distribuindo, mas ele tem bastante reserva para queimar. Então eu acho que pelo menos por mais alguns meses o fundo vai manter sim essa entrega de 85 centavos. Mas toda vez que você comprar um fundo, principalmente fundos de tijolos, que isso é mais claro, tá? Veja se o fundo está entregando algo que é não recorrente ou entregando reservas, porque hoje não é a capacidade geracional do fundo. Porque se em algum momento ocorrer uma queda nas distribuições, depois você não adianta, né, achar que, poxa, reduziu e tal, fui pego de surpresa. Não seria bem esse momento, né, essa questão. Aqui eles trazem alguns destaques. A ocupação que é alta, né, 96%, é bacana. Shoppings únicos, taxa baixa, portfólio resiliente, baixa alavancagem, mais ou menos quase 9% do portfólio. Continuando no relatório, o gestor fala no cenário macro, essa parte eu vou pular. Mas eu sugiro que você quiser entender um pouco da cabeça de gestão, apesar de teoricamente, né, eles, entre aspas, estarem sendo vendidos, mas se você quiser entender um pouco da cabeça da gestão, né, aqui fala sobre as questões macro. Continuando aqui, eles falam sobre o resultado do mês. Então vai falar aqui sobre as vendas, o NOI, vacância. Eu estou falando tudo isso de uma forma um pouco mais superficial, porque o grande objetivo meu era falar desse relatório, né, e também falar um pouco sobre o restante do relatório. Mas aqui ele fala como é que estão as vendas. Teve um aumento aí de 29%, 13% se for comparado ao mesmo mês. O NOI, que é como se fosse realmente a capacidade operacional do fundo, um aumento de 7%, uma queda de 6% comparado com o mês anterior. Sobre a vacância do fundo de 4%, ele vem falar um por um desses detalhes, né? Então o fundo, nessa data do relatório, tinha tido um resultado de 72 e entregado 85, e as reservas do fundo estavam em 81 centavos. Nesse período aí, aqui fala alguns eventos que ocorreram nos shoppings do fundo aí, né? E aqui a gente vê a DRE, demonstrativo de resultado de exercício. Então, novamente, o fundo teve um resultado líquido aqui, ó, de 10.116.000, ou seja, 72 centavos, e ele entregou 85 centavos aí de resultado. Vamos calcular aqui, baseado nos últimos 12 meses, o que é que as despesas do fundo, ó, o que é que esses 24 milhões representam frente aos 157 milhões que o fundo teve ali de receitas. Na verdade, o cálculo que nós vamos fazer não é sobre os 24 milhões, mas sim sobre os 8 milhões. Porque 16 milhões é taxa de alavancagem, é o que vai ali para pagar as alavancagens do fundo. E o que vai para o bolso da gestão é apenas esses 8 milhões aí. Então vamos calcular aqui na prática, 8.096, esse valor aqui vezes 100, dividido por 157.881. A gente vê que na prática, as taxas aí que vão para o bolso da gestão é 5% das receitas, o que é algo muito baixo comparativamente aí com o cenário, né? Com o mercado que a gente possui. Eu vejo isso de forma muito, muito positiva. Novamente, o fundo reitera que eles têm ali uma reserva de 71 centavos. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao nosso canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça e pra gente faz muita diferença.
Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí para nós. E aí? Você já conhecia esse fundo imobiliário? Você tem ou teria algum fundo de tijolo no seu portfólio? E se for um fundo de tijolo, você teria fundos do segmento de shopping no seu portfólio? Comenta aí para nós que seu comentário é muito importante. Toda vez que eu trago algum fundo aqui no canal, eu tento ser o mais claro possível se eu sou ou não conflitado, se eu tenho ou não aquele ativo no meu portfólio. Então, para quem acompanha os vídeos do canal, sabe que esse fundo aqui faz parte da carteira pública do canal. Eu também tenho esse fundo aqui no meu portfólio fechado. Eu considero ser um ótimo fundo aí do segmento aí de shoppings. Os shoppings eu optei ter na minha carteira os fundos intermediários. Então, os fundos maiores, HGBS, XPML e fundos do segmento de shopping, os maiores, eu acabei optando por não ter. Mas eu estou bem satisfeito com os fundos que eu tenho. Eu considero ser um bom fundo, um fundo diversificado, um fundo grande, com alta liquidez e que a gestão vem fazendo um bom trabalho. Apesar de tudo, ó, eu sou, entre aspas, tá, fanboy do pessoal da VBI, fanboy do pessoal da antiga CSHG, e hoje eles são os dois aí da Pátria, e a Pátria continua fazendo um bom trabalho agora, né? Não é bem eles que fazem um bom trabalho, como as gestões continuaram, né? Então os fundos vêm mantendo aí o trabalho que vinha sendo realizado. E se realmente se concretizar isso, por ser um fanboy da pessoal da VBI, né, da Pátria e tal, acho que isso pode ser uma boa. Inclusive, essa alta talvez pode ter se dado aí em razão que o mercado gostou da notícia, né? Então vamos aguardar maiores notícias aí, ver se o CAD vai aceitar essa compra aí. Eu vejo, como eu disse, isso de uma forma bem positiva. Aguardemos para ver se isso vai ser concretizado. As minhas opiniões a respeito do fundo, né, eu já disse superficialmente, mas o fato de eu ter falado a respeito do fundo não significa que o fundo seja bom ou ruim. Não significa que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Sempre que eu trago um fundo, estude sobre esse fundo. Não tome decisões porque alguém disse que tem ou porque alguém disse que gosta. Assim como não venda um ativo seu porque alguém disse que desgosta. Estude, faça a sua tomada de decisão. Afinal de contas, é o seu dinheiro que você está ali colocando a risco. Aqui eu gostaria de reforçar o nosso objetivo de chegar aos 20 mil inscritos. Se inscreva no canal, nos ajude a chegar a essa marca. Finalmente o nosso canal rompeu os 18 mil inscritos e está crescendo. O nosso objetivo é chegar aos 18.100, 18.500, 19, 20. Então se inscreva no canal, nos ajude a chegar a essa marca. O nosso canal está presente também em outras plataformas. Vá lá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixa de pergunta frequentemente lá no Instagram. Deixa a sua dúvida lá, que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Voltando aqui ao relatório, a gente vê sobre os shoppings que compõem o portfólio do fundo. Dá para ver o seguinte, ó, que o Maceió Shopping, a sua maior exposição, representa ali 15% das receitas do fundo. O Madureira Shopping, 14%, e assim por diante a gente vê alguns mais representativos do que outros, isso é normal. Aqui a gente vê a composição do resultado do fundo, né? É normal que tenha essas oscilações mês a mês, afinal de contas, meses como dezembro, às vezes novembro, isso vai se refletir depois, né? Então o resultado ali de dezembro muitas das vezes aparece em janeiro, um resultado bem maior do que o normal, e novamente é normal ter essa sazonalidade aí. Aqui a gente vê por que o fundo não está dentro das suas capacidades operacionais, né? Então, novamente, ó, o fundo chegou a ter 41 centavos de reserva e começou a consumir um pouco dessas reservas ali, enquanto ele tentava manter as suas distribuições. Ao passo que, quando as reservas foram acabando, ó, a capacidade geracional do fundo estava em mais ou menos 78 centavos. Enquanto ele mantinha esses 78 centavos, a gente vê que as reservas quase não foram mexidas. Então, assim, lá pelo meio do ano passado, a capacidade geracional do fundo era de mais ou menos 78 centavos. E aí o fundo aumentou as suas reservas, provavelmente isso aqui ó, pode ter se dado em razão de venda de ativos, tá bom? E a reserva estava bem alta, foi saltando a reserva aí para 26 para 68 centavos, 83, e como ele aumentou esse patamar de distribuição, 83, 85, 85, a gente vê que ele está consumindo as reservas. Então, no primeiro mês que ele saltou de 78 para 83, a gente vê que as reservas saíram de 26 para 68 centavos. Só que no outro mês, ó, que ele aumentou de 83 para 85, as reservas aumentaram novamente de 68 para 83. Agora, nesse mês do relatório, né, que a gente não tem o atual aí referente ao que ele pagou nesse mês, ele manteve os 85, só que as reservas foram consumidas.
Então, eu acredito que o patamar hoje geracional do fundo seja mais ou menos entre 80, talvez esses 78 centavos aí, seja a capacidade de entrega do fundo aí. Continuando no relatório, a gente vê sobre liquidez, a gente vê aqui sobre a rentabilidade, né, do fundo, e aquilo que eu falei para vocês, a rentabilidade desde 2018, aí sim, ela está um pouco aquém, né, deixando a desejar, mas quando ele pega a rentabilidade de 2020 para frente, aí o fundo teve uma grande rampada, por isso que dá essa diferença aí. Mas eu reputo ser um ótimo fundo. Aqui a gente vê o patrimônio do fundo, o quanto ele adquiriu o fundo, né? E o quanto que esses fundos representam frente ao que o fundo tem de receitas aí, né? A gente vê um por um dos imóveis do fundo. Dessa vez eu estou fazendo um vídeo mais superficial, que o último vídeo que eu fiz está um pouco mais aprofundado em relação a esse tipo de situação. Aqui a gente vê sobre a alavancagem do fundo. Eu considero ser uma alavancagem bem tranquila. Por quê? Hoje, os imóveis que o fundo possui têm um valor de mercado de 1.663 milhões. Ele tem investido em FIIs, que algum desses shoppings ele investe indiretamente, são esses FIIs aqui, ó. Ele tem 140 milhões ali de patrimônio. E aí ele tem em caixa 70 milhões. Então ele tem ali que pagar de alavancagem 168 milhões. Quando você pega ali os imóveis indiretos, o caixa e desconta a dívida, o patrimônio líquido do fundo é 1 bilhão e 700. Mas note que ele tem um certo valor de reserva ali para fazer frente às amortizações do fundo. Então eu acredito que no horizonte ali de não muito longo prazo, o fundo consegue arcar com as suas dívidas. Note que 2025 e 2026 está bem tranquilo para o fundo e vai começar uns pagamentos maiores aí, ó, a partir de 2027, 28, 29. Então, quando o fundo começar a comer aquele caixa que ele possui, pode ser que futuramente aí, ó, talvez a partir de 2030, se até lá o fundo não conseguir fazer novas subscrições, captar novos recursos para o caixa ou vender imóveis, pode ser que ele comece a sofrer com a alavancagem daqui para frente e pode ser que ele não tenha caixa suficiente ou que isso afete as distribuições do fundo. Então pode ser que o fundo comece a distribuir menos, pode ser que ele tenha que vender imóveis ou nesse meio termo ele pode fazer uma subscrição aí caso a cotação do fundo suba, e eu vejo isso como sendo bem possível, né? E dar uma amenizada nessa alavancagem que ele possui. Em momentos anteriores, aí, o fundo fez essas amortizações. A alavancagem do fundo era um pouco maior. Então, ó, em 2022, o fundo amortizou 72 milhões. Ó. Depois, ele amortizou 85 milhões. Depois, ele amortizou também vários valores. E aí, aqui ele fez uma nova dívida de 62 milhões, que foi a última compra que ele fez aí, uma compra com parte dela, né, com alavancagem. Continuando no relatório aqui, ele traz o indicador de todos os shoppings e mais à frente ele vai começar a falar individualmente de cada um dos seus shoppings. Eu vou pular essa parte lá para o final do relatório para a gente ver aqui o finalzinho que ele traz, né, sobre as teses de investimento e pelo menos a fachada de cada um dos shoppings que ele possui. Quando você vai lá e compra uma cota desse fundo a R$ 103, e ela fica piscando 103, 100, 90, 60, igual já teve, 70, depois 120, 130... Na verdade, você está comprando esse shopping, lógico que é uma participação pequena, né? Lembrando que o fundo, ele tem, por exemplo, ali, ó, quase 14 milhões de cotas emitidas. Então, quando você compra uma cota, você tem 1 sobre 14 milhões, né? Percentual. Mas você tem 1 sobre 14 milhões de todos esses shoppings. Se você tiver 100 cotas, 1.000 cotas, 10 mil cotas, 1 milhão de cotas, você passa a ter um percentual sobre cada um desses imóveis. Quando você investe no fundo, você está investindo nesses ativos aqui, ó, e não num código que fica piscando, né? Então aqui a gente vê pelo menos um pouquinho de cada um dos imóveis do fundo, e eu sugiro que se você for investir no fundo, estude para que você possa fazer a sua própria tomada de decisão. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse nosso fundo imobiliário, o MALL11 e o MAL11, são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! Feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign.
feel like I'm losing my mind.